Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, que discute a figura do inimigo. A literatura nos ajuda a entender isso. E, Mário, o Freud é um bom, excelente autor, né? Assim como Hobbes, enfim. Freud leu Hobbes também. Para ajudar a explicar essa questão do inimigo e do outro, né? Isso. Freud estudou as memórias do presidente da corte de Dresden, Schreber. Né? Famoso esse. O presidente Schreber, jurista máximo da corte, e que enlouqueceu. E as memórias é um livro extraordinário, uma obra de um jurista tentando recobrar sua condição de cidadão. Né? E nessa análise da obra, Freud faz uma observação muito importante. Ele diz o seguinte: aquilo que nós, de estranho em nós mesmos, que nós não admitimos em nós expulsamos, né, para o mundo exterior, e isso retorna do mundo exterior como ameaçador. Me parece que aí Freud localiza como se constitui o inimigo. Esses inimigos invisíveis, como eles são invisíveis, nós precisamos da figura. Porque nós estamos falando da figura do inimigo e esquecemos de examinar a noção de figura, que é uma noção muito rica na literatura. Né? A figura não chega a ser uma imagem, é anterior à imagem. Né? Mas a figura é aquilo que dá consistência àquilo que é inconsistente. Da existência, né? Da existência. Figura. Então, a figura do inimigo, ela vai se constituir, daí ela vai poder se localizar nisso que nós segregamos, e vem como ameaçador. Aí passa a ser o outro, o que está do outro lado da fronteira. Nós projetamos e sofremos com isso. Isso. Pode ser o vizinho. Tá? Se o vizinho faz um barulho, nos perturba. O que perturba o nosso sono. Tá? Ou a armada que está parada na frente da nossa cidade, né? Com seus canhões apontados para nossas casas. Por exemplo, se eu ligo para o 0800, estou brincando agora, mas o 0800 é meu inimigo. Eu só ligo para o 0800 se eu tiver na minha frente uma série de calmantes. Né? Tarja preta, branca, vermelha, e então eu tomo um antes. No primeiro minuto tu toma um. No primeiro minuto, porque esse é o inimigo. Quer dizer que tu não anotas aquele protocolo que eles dizem, anote aí, por favor, o protocolo dessa ligação. Aí eu já tomo outro comprimido. Né? Com 20 algarismos aquele. É a construção do inimigo. Mas, por exemplo, há um conto, nós já trabalhamos aqui, mas o conto é emblemático porque ele resume um pouco toda essa questão que vocês estão falando, que é o conto de um pedaço de pão do Inácio Silone. O Leonel discutiu recentemente. O Leonel Rocha discutiu aqui, que é o sujeito que, primeiro, ele ajuda um mendigo, que é um soldado esfarrapado, e com isso ele recebe toda a censura e uma senhora dá um pedaço de pão. Uma senhora dá um pedaço de pão. Para um soldado que não tem, não se sabe quem é. Ela dá o pedaço de pão, passam alguns dias e vem um policial e diz: a senhora tem uma acusação. Ajudou um inimigo. Contra a senhora, ajudou um inimigo. Pô, mas foi só um pedaço de pão. Não importa, a senhora ajudou um inimigo, então a senhora vai responder um processo nos próximos dias, faz uma citação, uma intimação, a senhora vai ter que responder por isso. Passam-se os meses, aquela confusão, e enfim, volta o soldado e diz: olha. E ela sempre com a mesma frase: pois era só um pedaço de pão. Volta o policial e diz: olha só, agora a gente mudou de lado e o inimigo não é mais amigo, não é mais inimigo. Agora o inimigo é nosso, aquele que era inimigo é nosso amigo. Então a senhora vai ser condecorada com uma medalha por ter auxiliado, ajudado com um pedaço de pão o nosso amigo. Então, numa noite ela ajudou o inimigo e ela vai ser punida. No dia seguinte ela ajudou um amigo, então agora ela vai ser reconhecida publicamente como uma personalidade. Devido a essa mudança de status, vamos dizer assim, Claro. É a questão da imputação levada à última consequência contra qualquer causalidade. Quer dizer,
é porque eu quero e porque eu imputo que seja. Não. Né? Quer dizer, o Kelsen se aproveitou um pouco isso de outra maneira para mostrar, por exemplo, que não há mala em si, só há mala proibida. E aí a gente poderia... Quer dizer, o ato de matar alguém não é bom nem mal. Ele é legal ou ilegal. É ilegal. Essa questão binária, amigo e inimigo, tem a ver com o legal e o ilegal. Claro. E aí voltando agora Porque ali... ele também é imputacional nesse sentido. Sim. Voltando para... Não é porque ele seja bom ou mal. Ele é amigo e inimigo porque é imputado como. Claro. O exemplo do Inácio do Silone. Pão é Sim. nesse sentido. E aí, assim, aproveitando o que tu está dizendo e voltando um pouco para Guantánamo, o sujeito fica preso 12 anos, não tem acusação formal e agora se decide liberar. Continua sendo inimigo? Não estou nem falando como é que resolve isso do ponto de vista indenizado. Que justiça é essa? A começar, quem é que está julgando isso, né? Mas essa é uma justiça amiga? Ou é uma justiça inimiga? Então, depois de 12 anos, a gente diz, olha, não formalizamos a acusação, agora a gente vai te liberar. Deixa de ser inimigo, então? O próprio Barack Obama já em diversas situações fez os movimentos para fechar a prisão, que fica em Cuba, e sempre, dependendo, em decorrência resultante da repercussão negativa que isso tem na sociedade americana, ele sempre volta, dá um passo atrás e posterga para mais algum tempo. Já fez 4 ou 5 vezes. No Brasil tem o Drayton tem um exemplo. Eu sou que nem o Machado de Assis, né? Eu pego a miudeza e vou atrás e meto o nariz onde ninguém mete. Por exemplo, não sei se vocês recordam, que quando houve uma onda de falsificação de remédios no Brasil, Sim. Tá. O que fez o legislador? Transformou o falsificador no inimigo, tascou-lhe crime hediondo com a pena até 20 anos. Resultado, até não condenar ninguém, porque os juízes mesmo se apavoraram com a pena e chegou-se ao paroxismo nessa questão do que seja o inimigo. Isso aí. E esse um elemento que o Mário Flag trouxe antes, eu gostaria de retomar, que é essa dificuldade de nos relacionar com aquilo que nos ameaça. Né? E acontece, por exemplo, no século XIX em relação à natureza, e a tentativa de dominá-la através da ciência e da técnica, a natureza vista como algo inimigo, né? Ela era como inimiga do ser humano, e aí o recurso à ciência e à técnica para torná-la mais dócil, vamos dizer assim, ao ser humano. Aí a projeção do Mário, ela é inimiga, ou nós somos os inimigos dela? Pois essa questão fica em aberto, né? Mas nesse primeiro momento, ela se tornou inimiga porque ela punha em xeque ou ameaçava o instinto fundamental, que é típico da modernidade, é um traço fundamental da modernidade, que é o instinto de autoconservação ou de autopreservação. Até a modernidade, a conservação do indivíduo era garantida pela espécie ou por Deus, né? E depois o indivíduo isolado, ele não tem mais onde se ancorar, vamos dizer assim, né? Onde se amparar. Então, ele tem que se autoconservar. E aquilo que ameaça o instinto, a pulsão de autoconservação, né, tem que ser dominado. Dessa forma, é visto como inimigo e tem que ser dominado. Aí vem a questão da importância do Estado. Nós estamos chegando quase no final, mas sempre é bom lembrar alguns livros, por exemplo, The Lord of Flies, né? Lord of the Flies. Lord of the Flies, que é o Senhor das Moscas, e que eu me lembro assim da questão dos meninos que se matam, a ausência do Estado, interdição, e veja, por exemplo, hoje como que nas cadeias públicas se estabelece uma espécie de estado de natureza, em que logo surge um líder, surgem facções, que é um modo pré-moderno, é um modo de fazer uma espécie assim, dentro de uma certa pós-modernidade, nós temos resquícios de pré-modernidade. Exatamente. Então o inimigo também acaba sendo algo meio pré-moderno. Com certeza. E aí acontece na modernidade uma mudança radical, um deslocamento semântico no que diz respeito à noção de sociabilidade, porque o Estado antes era visto como natural, a sociabilidade era vista como algo natural. E agora não, nós nos associamos em grupos artificialmente. Claro. E aí, então eu tenho que achar a forma de me proteger
do Estado. Eu tenho 15 segundos para cada um, só para dizer que livro poderiam ter trazido e não trouxeram, porque já tinham trazido este. O romance de Hegel, A Fenomenologia do Espírito. Caim e Abel, Gênesis. Acho que o mais perigoso é o inimigo construído. Então, a fábula, A Revolução dos Bichos, George Orwell. É o Napoleão. O Napoleão, que é o porquinho aqui. Que é o porquinho, enfim, genial isso, né? Pô, gostei muito e espero que o nosso telespectador tenha gostado também. Nós que temos essa saga, né, Direito e Literatura, nessa nova versão agora com 1 hora de duração. Ele vai ficando por aqui hoje. Discutimos hoje a figura do inimigo. Assista esse e outros programas no facebook.com/Direito e Literatura e no youtube.com/TV Rádio Unicinos. E não esqueça de participar, faça sugestões e comentários. Eu espero você no nosso próximo encontro. Até mais.